aí, menor beleza? Estamos aqui hoje em mais uma aula do nosso curso de Segurança da Informação e hoje a gente vai falar sobre DOS e DDoS, que são duas formas de negar serviço, não sei, mas a gente vai aprender um pouco mais hoje sobre o que é isso, então já vamos logo para nossa aula. Aqui na nossa cartilha de segurança para a internet feita pela CERT, a gente tem aqui, ó, negação de serviço, DOS e DDoS. O que significa aqui, ó, a sigla, né, o DOS e o DDoS? É Denial of Service, que é negação de serviço, e tem o DDoS, que é o Distributed Denial of Service. Os dois são diferentes, eles têm o mesmo objetivo, porém, eles são diferentes na hora de realizar o ataque. Mas vamos lá, ó. Negação de serviço, ou DOS, é uma técnica pela qual o atacante utiliza um computador, e isso aqui é muito importante, gente. Eu já vi em jogo as pessoas ficarem zoando um garoto que jogava comigo, fala assim: nossa, ele falou que tirou um site do ar sozinho e ele fez DOS sozinho. sim, dá pra fazer, por isso que o nome é DOS. Um computador tirando um site do ar, um serviço do ar. Então dá pra fazer. Se alguém já riu de você quando você falou isso, a pessoa tava errada, tá? DOS é quando um computador consegue tirar um serviço do ar. Mas vamos continuar. Um computador ou uma rede conectada à internet. Quando tira um computador do ar ou uma rede conectada à internet. Quando utilizada de forma coordenada e distribuída, ou seja, quando um conjunto de computadores, e aí vem a principal diferença, o DOS é um computador só e o DDoS são vários computadores. Passou de 1 é byte. Então 2, 10, 100 mil, 200 mil computadores. Preste atenção nisso, que isso cai direto em concurso, em prova militar, em qualquer lugar. DOS, um computador. DDoS, vários computadores. É utilizado no ataque e recebe o nome de negação de serviço distribuído. Distribuído porque essa negação está sendo feita por vários computadores distribuídos através da internet, da rede, sei lá do que o cara está usando. O objetivo desses ataques não é invadir e nem coletar informações, então isso é muito importante. Isso aconteceu muito nos anos de 2010 até 2012. Vários sites de empresas foram tirados do ar ou foram feitos defacements. Eu falei isso nos vídeos anteriores, na aula anterior, dá uma olhada na aula se você não assistiu, onde eu falei que aconteceram alguns defacements em sites governamentais. Isso é um grande problema porque o público, no geral, não entende muito bem como é que funciona a segurança da informação. Então o cara acha o seguinte: se um site saiu do ar, pode ser que meus dados tenham vazado, ou então vazaram meus dados, ou vou ser hackeado, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um site ter saído do ar quer dizer que aquele serviço que ele disponibilizava não está mais disponível, não tem mais como acessar. E isso não tem nada a ver com invasão. Pode acontecer uma invasão e fazer com que o serviço saia do ar? Pode acontecer. Mas um ataque de negação de serviço não tem a intenção de invadir. A única coisa que ele quer é tirar o site do ar. Ponto. Alfredo, mais um cara hackeou e tirou os serviços da Sony do ar lá em 2009? Sim, mas não foi utilizando o DOS ou DDoS. Foi simplesmente por invasão, ele pegou cartão de crédito de gente, tal. O cara fez um monte de coisa lá e tiveram que tirar o servidor do ar. Mas o DOS e o DDoS não serve para isso. Então, o fato de um site ter saído do ar, sofrido ataque para ele parar de funcionar, não tem relação com invasão. Em raros casos, sim, mas no geral, não. O cara tirou o site do ar, não tá mais funcionando. Então, continuando aqui, ó. Sim, exaurir os recursos. Exaurir quer dizer que ele vai cansar os servidores até eles não aguentarem mais e cair, ou cansar a internet até ela não aguentar mais e cair. Então, imagina que a sua internet é de 100 megas. E aí o cara começa a enviar 1000 megas de informação para você o tempo todo, várias requisições, pedidos, um monte de coisa, até você parar de funcionar. É isso que acontece, a sua internet cai desse jeito, ou um servidor cai desse jeito. Você inunda essa rede, você inunda esse computador de pedidos, de requisições. Olha, quero falar com você. Não quero não. Quero falar com você. Não quero não. Quero falar com você. Quero falar com você. Não quero. É tanta coisa até chegando ao mesmo tempo ali que simplesmente esse site para de funcionar. Um exemplo muito bom para quem tá aí estudando é resultado do Enem. No dia que sai o resultado do Enem, o site fica lento, você não consegue acessar direito. Último dia de inscrição de alguma coisa aqui no Brasil. Normalmente o pessoal deixa para fazer na última hora. Então, ó, quando você chega no último dia que você vai tentar entrar no site, ele tá lento, tá travando, não consegue abrir. Rock in Rio, quando você vai comprar os ingressos pro Rock in Rio, o site fica lento, travando, às vezes você não consegue. É porque tem tanta gente acessando aquele site que o servidor não aguenta aquela quantidade de requisições e ele fica lento, trava, às vezes ele até para de funcionar e o serviço fica fora do ar. Mas isso não é um ataque de negação de serviço porque é a quantidade de usuários maior do que a demanda que aquele servidor suporta. Quando eu falo de DOS e de DDoS, a gente simula essa quantidade de gente entrando num site. Ao invés de serem pessoas de verdade, são robôs que entram, tentam falar até o servidor cair. Quando isso ocorre, todas as pessoas que dependem dos recursos afetados são prejudicadas, pois ficam em possibilidade de acessar, foi o que a gente acabou de falar. Nos casos já registrados de ataques, os alvos ficaram impedidos
impedidos de oferecer serviços durante o período em que ocorreram os ataques. Já aconteceu com a Blizzard, com a Steam, com várias empresas, onde a Blizzard aconteceu um episódio que lançaram a versão Classic. O WoW, que é o World of Warcraft, que é o jogo da Blizzard, ele foi lançado em 2004 e ele tá aí hoje completando 20... Hoje não, né? Esse ano tá completando 20 anos. Então, acho que em 2018, se eu não me engano, deixa aqui nos comentários, eles relançaram o Classic, eles relançaram os servidores da primeira versão do jogo com algumas alterações. Algumas pessoas não estavam satisfeitas com isso, ficaram com raiva, com ódio, e elas começaram a atacar os servidores da Blizzard para que não funcionasse. Então, eles ficaram instáveis por um tempo, as pessoas não estavam conseguindo conectar, em alguns momentos caíram os servidores, o pessoal não conseguia acessar. Então, é justamente isso que tá falando aqui. Você impede que pessoas que estão pagando, tipo, eu jogo o jogo, eu pago o jogo, eu não tava conseguindo jogar porque estavam fazendo um tipo de ataque contra o jogo, que era um ataque de negação de serviço. Só que depois de um tempo, ele fala aqui, ó, voltaram a operar normalmente. Depois de um tempo, a Blizzard identificou a falha, identificou que era realmente um ataque, corrigiu os problemas, direcionou algumas coisas, mudou e os servidores voltaram a funcionar normalmente. Sem que tivesse havido vazamento de informações, isso aqui é o mais importante, sem que tivesse havido vazamento de informações. Nesse caso da Blizzard, foi o quê? Tiraram o servidor do ar, e aí os caras estavam cansando o servidor e tal, não sei o quê, saiu do ar, parou de funcionar, é isso. Mas não roubou nada de ninguém, não pegou dados de ninguém, não teve nenhum problema. Uma pessoa pode voluntariamente usar ferramentas e fazer com que seu computador seja utilizado em ataques. A grande maioria dos computadores, porém, participa de um ataque sem o conhecimento do seu dono. Pode estar infectado fazendo parte de uma botnet, que é algo que a gente vai explicar mais lá na frente, quando eu for falar de malwares, eu vou falar sobre bot e botnet. Mas, basicamente, existe a possibilidade de um usuário ele instalar programinhas nos computadores de várias pessoas ao longo do mundo para poder ter controle básico ali daquele computador da pessoa e fazer com que esse computador seja escravizado por ela para fazer o que ela faz. Basicamente é isso. Então, ao invés de eu, Alfredo, tentar acessar sozinho os servidores da Hostnet, por exemplo, eu domino computadores de várias pessoas ao longo do mundo e faço com que todas essas pessoas falem ao mesmo tempo com o servidor de um site que eu quero tirar do ar até ele parar de funcionar. Então, isso a gente chama de botnet. Mais na frente a gente vai explicar melhor o que é isso no próximo capítulo, que é o de malwares, tá? Ataques de negação de serviços podem ser realizados por diversos meios. Pelo envio de grande quantidade de requisições para serviços, consumindo os recursos necessários ao funcionamento, processamento, número de conexão simultânea, memória, espaço em disco, tudo que eu já tinha falado aqui. Pela geração de grande tráfego de dados na rede, isso pode acontecer internamente dentro da rede. Você pode tentar sobrecarregar a rede para o servidor parar de funcionar, por exemplo, para você não trabalhar. Eu já tive alunos que trabalhavam com empresas de atendimento ao cliente que tinham serviço de redes lá e eles simplesmente ligavam cabos em lugares errados no switch para fechar a loop na rede e a rede para de funcionar e o cara não trabalhar. Porque imagina que você tem um switch, você pega um cabo, liga no switch, o cabo no mesmo switch. Dependendo do equipamento, ele trava e a rede para de funcionar. E até o profissional de gerente de redes, os profissionais de TI, eles conseguirem identificar que foi um cabo colocado errado, a rede já tinha parado de funcionar, já tinha passado o expediente e o funcionário não trabalhava. Eu já vi acontecer isso, alunos meus da escola aqui do Rio de Janeiro, eles faziam isso para não trabalhar e aconteceu, até comprarem equipamentos melhores, e a gente sabe que tem equipamentos de rede um pouquinho melhores, que mesmo você fazendo isso, ele não para de funcionar. Mas nessa empresa que a pessoa trabalhava, parava de funcionar. Pela exploração de vulnerabilidades existentes em programas que podem fazer com que determinado serviço fique inacessível. Então você pode utilizar falhas nesse serviço para que ele pare de funcionar. Por isso que eu sempre falo, a gente vai ver isso mais para frente depois, para você não ter no seu computador instalado nada desatualizado. Porque se você tem algo desatualizado no seu computador, essa coisa desatualizada pode ser um programa, pode ser um aplicativo, pode ser um jogo, ele pode ser utilizado como trampolim para o cara acessar o seu computador. Isso pode ser LoL, pode ser WoW, pode ser CS, pode ser Valorant, qualquer coisa. Se ele está desatualizado, pode ser utilizado para tentar entrar no teu computador, dependendo da falha de segurança que exista, por ser um software já antigo e ultrapassado. Eu joguei muito LoL, por exemplo, em 2013. Então, se eu tivesse aquela versão do LoL de 2013 instalada ainda do meu computador, a gente está em 2024 agora. Então, de 2013 vai ficar tem 11 anos aí. Várias falhas de segurança podem ter acontecido no LoL, não porque o LoL é ruim, porque existe falha de segurança, falha na implementação do sistema, falha no projeto, e às vezes os hackers conseguem descobrir e utilizar isso para acessar o computador. Então, se você não está jogando alguma coisa, desinstale para não ter esse tipo de problema. Nas situações onde há saturação de recursos, caso um serviço não tenha sido bem dimensionado, ele pode ficar inoperante ao tentar atender as próprias solicitações legítimas. Por exemplo, um site de transmissão de jogos da Copa do Mundo pode não suportar uma grande quantidade de usuários que queiram assistir ao jogo nas finais e parar de funcionar. Aconteceu no YouTube durante a pandemia em 2020, e eu tava dando aula na época, a nossa saudosa, querida, maravilhosa Marília Mendonça começou a fazer live no YouTube e eu estava fazendo live ao mesmo tempo, tava dando aula pros alunos de preparatório e a live da Marília Mendonça tinha tanta gente assistindo no YouTube na época que ele parou de funcionar por alguns minutos. Então eu fiquei 15 minutos sem conseguir dar aula porque o YouTube caía, travava, voltava. É mais ou menos isso, uma negação de serviço. Só que ao invés de serem robozinhos controlados por um hacker, eram vários e vários computadores acessando ao mesmo tempo ali e
fizeram que a transmissão ficasse lenta, travasse, até que 15 minutos depois, os servidores do YouTube se reorganizaram ali e tal, eles mexeram em alguma coisa e voltou a funcionar normal. E a gente conseguiu assistir a live da Marília Mendonça, quem tava assistindo, e eu continuei dando a minha aula aí pro pessoal do preparatório, na época, na prova do EAGS. E aí vem a coisa mais importante, como é que eu previno esse tipo de ataque? Como é que as empresas conseguem fazer para prevenir e evitar que esse tipo de coisa aconteça? Vamos lá para nossa cartilha de segurança para a internet. O que define as chances de um ataque na internet ser ou não bem-sucedido é o conjunto de medidas preventivas tomadas. E é o que eu sempre falo, nada é 100% seguro. Então você tem que fazer um monte de coisa para tentar diminuir a quantidade ao máximo possível de coisas que podem tirar um serviço do ar, fazer parar de funcionar, ter algum problema, alguma dificuldade. Desenvolvedores de aplicações e administradores de computadores, serviços e equipamentos envolvidos, eles têm que pensar na melhor forma de resolver isso. Se cada um fizer a sua parte, muitos ataques realizados via internet podem ser evitados. No caso do DOS e do DDoS, não tem muito ali o que você fazer, né, como funcionário da empresa normal. Eu sou um colaborador normal da empresa, não tem muita coisa que eu possa fazer para evitar disso acontecer. Tem sim que eu posso estar usando o computador da empresa para fazer coisas que eu não devia, e instalar coisas no meu computador, onde o computador da empresa pode ser utilizado como um bot. A gente vai falar disso melhor nos próximos capítulos. A parte que cabe a você, como usuário da internet, é proteger os seus dados, fazer uso de mecanismos de proteção disponíveis e manter o computador atualizado. Acabei de falar, mas vamos lá. Quanto menor a quantidade de computadores vulneráveis infectados, menor será a potência das botnets. É exatamente o que eu falei. Se você não instala qualquer coisa no teu computador, a chance de seu computador virar um zumbi é muito menor. Quanto mais conscientes de mecanismos de segurança forem, você estiver, menores serão as chances de sucesso dos atacantes. A gente vai ver isso melhor depois de mecanismos de segurança mais pra frente. Quanto melhores forem as suas senhas, menores serão as chances dos usuários atacarem por força bruta. Isso daqui, a cartilha tá dando um geralzão aí do que você pode fazer. Quanto mais usuários usarem criptografia para proteger os dados armazenados, melhor vai ser. Quanto menor a quantidade de vulnerabilidades existentes nos seus computadores, melhor. Como é que eu diminuo a quantidade de vulnerabilidade no meu computador? Eu mantenho ele principalmente sempre atualizado. Mas aí é o seguinte, a cartilha falou um monte de coisa aqui, mas ela não falou diretamente do DOS e do DDoS. Como é que você impede isso? Depende. Algumas empresas, por exemplo, a Rochinet, que é um dos patrocinadores aqui da gente. A Rochinet, ela tem serviços e formas de proteger a rede que ele consegue desviar esse tipo de ataque para um servidor que não tem problema, é um servidor que não está atuando na rede diretamente, consegue se desviar esses ataques para as portas que são configuradas na rede justamente para receber esse tipo de ataque para que não afete o sistema. Você pode desabilitar requisições ICMP quando é rede interna. Se você não sabe o que é ICMP, dá uma olhada no curso prático de redes aqui, onde eu e Guanabara a gente fala sobre teste de conexão, sobre ping, ICMP, latência, TTL, esse monte de coisa, tá? Mas eu posso desabilitar protocolos dentro da minha rede para evitar que alguns ataques de fora funcionem. Então você tem basicamente esses três tipos de coisa que você pode fazer de configuração aí na sua rede. Se for na sua casa, por exemplo, você pode desabilitar o ICMP, que é o protocolo que faz teste de conectividade. Então, na tua casa, tu não vai ficar testando conectividade o tempo todo. Você pode desabilitar o ICMP, dependendo do serviço que você está usando na sua casa, né? Não sei o que você está usando, às vezes você desabilita o ICMP para de funcionar alguma coisa, né? Mas, de modo geral, você pode desabilitar ele justamente para requisições que sejam assim de fora não funcionem no seu modem, por exemplo, no seu gateway, no seu roteador. Inclusive, até conversei com um cara agora no Instagram essa semana que ele falou que ele tenta pingar pro IP do modem da casa dele, da empresa dele, e não consegue, justamente porque o ICMP deve estar desabilitado para requisições externas. Tem algumas configurações que os equipamentos permitem fazer, que se o cara tenta fazer um ataque, ele não consegue, um de negação de serviço, né? Basicamente, são vários pedidos. Quero falar com você, quero falar com você, quero falar com você, quero falar com você. E esse tipo de ataque tem a ver com as requisições ICMP. Basicamente é isso, né? O programinha de testar a conectividade. Mas espero que você tenha entendido um pouquinho melhor sobre o que é DOS, o que é DDoS. Você está reparando que a gente está gradativamente melhorando o nível de comunicação. A gente está começando a usar uma linguagem um pouquinho mais técnica nesses vídeos. A gente vai começar a evoluir um pouquinho mais nos próximos vídeos. Então, você que assistiu lá no começo já usava uma linguagem bem básica. A gente está começando a inserir alguns protocolos, começando a inserir alguns nomes diferentes, alguns recursos, alguns serviços. Então, você já tem que ficar um pouquinho mais esperto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, que aí eu vou te responder no HRBR Responde. Eu vou responder você no comentário, mas eu posso responder em vídeo, caso a sua dúvida seja uma dúvida recorrente, uma dúvida muito importante, eu vou catar e vou responder no vídeo. Se você tiver alguma dificuldade, volta dos vídeos anteriores, que eles podem te ajudar bastante. Lembrando que a gente tem um curso de segurança básica lá no curso em vídeo, que já está saindo o 5º módulo, módulo 4, terminou de sair agora há pouco tempo. Vai sair o módulo 5, que é o último módulo pro YouTube, que você vê as coisas ali numa visão mais básica, mais generalista ali, para você que está começando a entender ali a parte de segurança de redes, é muito bom para você, tá? Esse curso aqui a gente tá pegando do básico e tá indo um pouquinho mais para avançado com prática. Se você quiser, não sabe nada, serve para você. Se você quiser uma visão mais geral, com vários exemplos, a gente
estudou, mostrando o cotidiano ali da época que o vídeo foi gravado e algumas coisas futuras, vai te ajudar bastante. Te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar sobre mais alguma... Deixa eu ver o que é a próxima aula, vou te dar um spoiler. Códigos maliciosos. São as melhores aulas que o pessoal normalmente mais gosta, porque tem mais coisa pra aprender e a gente vê as coisinhas de pegar as coisas, de proteger, não sei, você vai descobrir na próxima aula. Me segue nas redes sociais, você já sabe todo o esquema pra fazer.